Na noite de 6 de julho, veio a informação. O presidente Jair Bolsonaro teria apresentado 38 graus de febre e uma taxa de 96% de oxigenação do sangue. Ambas as condições poderiam sugerir que o presidente estava com Covid. Por isso, Bolsonaro já estaria tomando a cloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid, mas cujo uso o presidente continua defendendo. Na manhã de 7 de julho, Bolsonaro apareceu diante de um seleto grupo de repórteres para avisar que o exame tinha dado positivo. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. É muito importante reparar no que não foi dito. Olha para esses microfones. A TV Brasil tem a gestão diretamente ligada ao Palácio do Planalto. A Record tem se mostrado fiel ao governo Bolsonaro. E a CNN é basicamente um braço da Record. Quem comanda a emissora é o biógrafo de Edir Macedo. Como essas emissoras são mais íntimas do governo Bolsonaro, as perguntas foram benevolentes e questionamentos importantes acabaram não sendo feitos. Presidente, como o senhor se sentiu hoje pela manhã? O senhor me falou que teve apenas 36 de temperatura, não é isso? Baixou para 36,7, né? Baixou bastante, eu tô bem, estou normal. Em comparação a ontem? Em comparação a ontem, eu estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui. Em março, Bolsonaro esteve nos Estados Unidos para uma visita a Donald Trump. Uma comitiva acompanhou o presidente. Na volta ao Brasil, mais de 20 membros desse grupo testaram positivo para a Covid. A lista dos contaminados incluía gente muito próxima ao presidente Bolsonaro. Um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, teria informado a Fox News de que o pai dele tinha testado positivo já naquela ocasião. A emissora deu a notícia e, mais tarde, ele negou que fosse a fonte. E eles publicaram uma notícia dizendo levando a entender que eu teria confirmado que meu pai testou positivo para coronavírus. Bem, primeiro de tudo, eu nunca sequer recebi essa informação de que o Jair Bolsonaro pudesse ter testado positivo para coronavírus. Então, se eu nunca recebi essa informação, como é que eu posso ter repassado ela para alguém? Depois, o presidente Bolsonaro, assim como o filho antes dele, garantiu ter testado negativo. Ele declarou: toda a família testou negativo em casa. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e não fiquei sabendo. Estou com anticorpos. Bolsonaro realizou outros testes para saber se tinha a Covid, só que os resultados não foram tornados públicos, pelo menos não imediatamente. O jornal O Estado de São Paulo foi à Justiça exigindo a divulgação dos exames. O Palácio do Planalto resistiu tanto quanto pôde a essa divulgação. Numa entrevista à Rádio Gaúcha, Bolsonaro disse: eu já falei que não estou acometido em 2 exames que fiz por livre e espontânea vontade. Isso pertence à minha intimidade. Agora mandei recorrer. Por quê? Porque pertence à minha intimidade. É um direito que eu tenho como presidente da República e do cidadão também na ponta da linha. Não cabe à justiça se intrometer nessa questão, até porque a lei está ali. Agora não tenho problema. Se no final da linha a justiça decidir, eu vou apresentar. Enquanto a justiça decidia, em suas várias instâncias, se os exames deveriam ser divulgados ou não, o debate também ocorria na imprensa, porque o presidente Jair Bolsonaro continuava cumprimentando eleitores e às vezes até agia como se o vírus nem existisse. Numa entrevista ao Roda Viva, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, já prevendo que esse tema chegaria ao STF, se cercou de cuidados na hora de opinar ou de não opinar. Em relação a casos específicos, e no caso específico que você abordou, do presidente, provavelmente o Estado de São Paulo vai recorrer ao Supremo. Então, como vai chegar ao Supremo, eu também vou aqui pedir licença e desculpas, mas eu vou falar nos autos. Depois de muitas indas e vindas e com atrasos, os exames finalmente vieram a público. Os exames mostram que a coleta foi feita nos dias 12, 17 e 18 de março, há 2 meses, portanto.
Todos os resultados deram negativo para a doença e em todos eles o nome do presidente não foi usado. Segundo o governo, é uma medida de segurança para preservar a imagem e a privacidade de Bolsonaro. Um dos 3 exames pareceu despertar alguma estranheza na imprensa brasileira, porque nele não constava nenhum dado pessoal de Bolsonaro. Já os outros 2 parecem ter atraído menos desconfiança, ou pelo menos é o que se conclui dessa reportagem da Folha de São Paulo. Nos outros 2, o presidente, no entanto, manteve sua identificação assegurada ao informar ao laboratório seus documentos pessoais de forma correta, como o CPF e o RG, além da data de nascimento, o que tornaria inequívoco que os exames são de fato dele. Até maio, Bolsonaro resistia com veemência à ideia de mostrar seus exames médicos ao público. Em julho, ele fez isso de livre e espontânea vontade, supostamente apenas 1 hora depois de ter o resultado em mãos. Os 3 exames em que Bolsonaro testou negativo para a Covid se tornaram públicos em 13 de maio. 10 dias depois, a tumultuada saída de Sérgio Moro do governo resultou na divulgação daquela reunião ministerial. Nessa ocasião, Bolsonaro fala das chances de que o governo dele termine prematuramente. Os exames entram nessa conversa. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se vai cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Logo em seguida, ele explica que usa pseudônimos, como fez nos exames para Covid, e em outros documentos médicos, isso com muita frequência porque ele tem medo de ser envenenado. Quando pedia para mais manipulação um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como era sempre foi um cara manjado, né, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. Embora a disposição de Bolsonaro em divulgar os resultados dos próprios exames tenha se revelado inconsistente ao longo dos meses, as declarações dele sobre a pandemia continuam muito semelhantes. Esse é Bolsonaro antes de afirmar ter contraído a doença. É o que eu posso falar para todo mundo aqui. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado. E esse é Bolsonaro depois de afirmar ter contraído a doença. É o que eu posso falar para todo mundo aqui. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. As declarações vão mais ou menos na mesma linha, mas algumas delas se destacam nas nossas memórias nesse momento em que o presidente afirma ter testado positivo para a doença. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Não se sabe se a tese do resfriadinho será confirmada, mas parece mais ou menos seguro prever um afastamento entre Bolsonaro e a imprensa. Nesse sentido, o final da entrevista que ele deu, em 7 de junho, quando confirmou ter a doença, é simbólico. Solta o cabo, solta o cabo. Você vê a minha cara aqui, tá certo? Solta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vai ver aí o Gussauro, que pelo jeito é o apelido do Gustavo, junto com o Guto, que ele homenageia. Pro Guto ele manda a mensagem que segue. Era para ser um amor de festa, mas se tornou um amor pra vida inteira. História feliz. Beijo, gente!